Bom, olá pessoal. Bom, vamos continuar com as equações de movimento lá. Vamos simplificar aquela equação radial e vamos obter aquela equação relacionando a coordenada radial com a coordenada angular, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho mais aquela equação para ver o que a gente obtém. Então vamos lá. Bom, como nós vimos, a simetria esférica permitiu certas simplificações para as nossas equações de movimento, né? Nós pegamos θ igual a π sobre 2. Bom, com θ igual a π sobre 2, o elemento de linha de Schwarzschild se vê modificado por essa expressão aqui, ó. Bom, é muito simples da gente ver. Do lado de cá fica 1, né? Porque eu faço c igual a 1, né? C quadrado fica sendo 1, né? Porque aqui é o ds quadrado, né? E dividido por d ao quadrado. E do lado de cá, do lado direito, nós temos aquela combinação, né, do elemento de linha com as variáveis t ponto, r ponto, θ ponto e φ ponto, tá certo? Onde aparece θ ponto e seno quadrado de θ. Só que eu vou usar θ igual a π sobre 2. Fazendo θ igual a π sobre 2, o termo com θ ponto some, e o último termo angular, r quadrado seno quadrado vezes φ ponto ao quadrado, se vê simplificado dessa maneira. Então aqui praticamente é uma equação de vínculo a mais, além das equações de movimento que nós já tínhamos obtido, né, nas aulas anteriores. Bom, vamos colocar as equações de movimento lá. Vocês estão lembrados, né, da 11.8a e b, que nós tínhamos obtido 3 equações de movimento da formulação lagrangiana para esse problema, né? A primeira equação era a equação para energia, a última equação definia a conservação do momento angular por unidade de massa, e mais uma equação radial angular misturada ali, tá certo? Bom, como nós temos esse vínculo para o elemento de linha, né, das geodésicas não nulas, eu posso substituir a primeira equação e a terceira no elemento de linha, tá certo? Buscando uma simplificação, ou seja, eliminando variáveis. Então o que eu faço? Eu elevo isso aqui ao quadrado, né, evidentemente, né, por causa dessa expressão. Eu vou ficar com φ ponto ao quadrado igual a h ao quadrado sobre r à quarta, substituo aqui, e t ponto ao quadrado eu substituo por essa expressão nesse termo aqui, e depois, claro, né, multiplicando por g00. Então vamos lá, vamos proceder a esse cálculo. Eu pego o elemento de linha, substituo, né, as duas equações de movimento, e com isso eu obtenho uma tremenda simplificação, né? Quer dizer, eu obtenho uma equação diferencial para a coordenada radial r, né, que é dr d tal, ou dr d lambda, e a variável angular φ e θ desaparece completamente, né? E aqui eu tenho duas constantes de movimento, E e H. Olha que interessante, né? Muito legal isso daí. Bom, vamos trabalhar com essa equação então. Se eu manipular um pouquinho aquela equação, multiplicar por 1 menos 2m sobre r e passar o e quadrado para o lado de lá, é fácil transformar aquela equação diferencial nessa expressão aqui, né? Sugiro que vocês façam com calma aí no papel aí, de cantinho. Ok? Lembrando que aqui a energia é adimensional, né? É a energia da partícula por unidade de massa vezes c ao quadrado. Então, quer dizer, se eu quiser recuperar as unidades para essa equação diferencial, eu tenho que dividir o E sobre μ0 c quadrado, multiplicar por c quadrado aqui, o 2m eu tenho que recuperar o g e o c quadrado, e eu tenho que tomar cuidado que aparece c quadrado aqui do lado de cá, né? E aqui também. Então, tudo que está do lado de lá eu tenho que multiplicar por c quadrado para poder ter a consistência dimensional aqui. Então a minha equação de movimento tem essa cara. Eu quero que vocês façam essa recuperação aí de canto, para vocês verificarem que isso está certo. Tá legal? Então vamos lá. E agora finalmente eu vou chamar a combinação de E sobre μ0 c quadrado de K. Pois bem, eu cheguei nessa equação aqui, né, onde RS é o raio de Schwarzschild. Tá legal?
Bom, como eu apelidei o E sobre μ0c² de K, então a energia total da partícula que se move, que realiza um movimento geral em torno da massa, né, da massa central, é uma constante vezes a energia de repouso. E essa energia associada à massa de repouso é a energia da partícula no infinito. Vamos ver isso daí? Olha que interessante. Se eu pegar essa equação aqui de movimento, eu considerar a partícula em repouso e em R igual a infinito, o E vai ser μ0 vezes c². Vamos ver? Bom, a partícula está em repouso. R ponto é 0. Ela está em R igual a infinito. Então esse termo, esses termos aqui, esse termo some, e esse também. Então tudo do lado esquerdo aqui é 0. Portanto, essa expressão em colchetes vai ficar E sobre μ0c² menos 1 igual a 0. Tá certo? Portanto, resolvendo, o E igual a μ0 vezes c². Ou seja, a massa de repouso da partícula vezes c². Olha que notável. Nós recuperamos a relação de Einstein da relatividade especial, que relaciona a energia da partícula com a sua massa de repouso. E tinha que ser assim, né? Isso é sinal de que as nossas equações de movimento estão caminhando bem, né? Nós não estamos cometendo nenhuma bobagem aqui, pelo menos por enquanto. Então vamos lá, vamos continuar a trabalhar com essa equação aqui. Bom, essa é uma equação bem geral, que na verdade eu tenho movimento radial e angular junto aí, né? A partícula está se movimentando em torno da massa central. Mais para frente, nós vamos ver os casos particulares, só movimento radial e movimento circular, e depois estudar a estabilidade, ou mudança da estabilidade com relação à curvatura do espaço-tempo. Então vamos lá. A terceira equação de movimento é R² φ ponto igual a H. É aquela terceira equação de movimento. Então agora isso nos sugere uma mudança de variável aqui. Ó. Eu uso a regra da cadeia. dr de tal é dr de φ de tal. Lembrando, né, que o R ponto é a derivada da coordenada radial com relação ao tempo próprio ou parâmetro afim. Tá certo? E dφ de tal, pela terceira equação de movimento, eu substituo aqui, vai ficar H sobre R². Então, portanto, essa expressão eu substituo na equação anterior, né? Que era uma equação aparentemente puramente radial, né? Mas não é bem assim. Temos um vínculo com o momento angular. Então, R ponto ao quadrado eu substituo por essa expressão e eu vou ter a seguinte equação aqui, ó. dr de φ H sobre R² ao quadrado mais um termo aqui de potencial efetivo, e do lado de cá, o lado esquerdo, essencialmente a energia total da partícula, né? Ou uma expressão que depende dela, na verdade. Tá legal? Depois a gente vai analisar com calma quem é essa expressão e o que ela significa. Agora eu vou fazer a seguinte mudança de variável para traçar uma analogia da mecânica da órbita dessa partícula com o que a gente faz com a mecânica orbital na teoria de Newton. A gente trabalha com uma variável que é 1 sobre o raio da partícula, por causa das seções cônicas, né? Por causa das elipses. Né? Vocês estão lembrados que o movimento de uma partícula em torno do Sol segue uma elipse, né? Com o Sol estando em um dos focos. E a coordenada radial depende angularmente, né? Depende do ângulo. Né? E a trajetória inteiramente contida num plano, devido à conservação do momento angular. Aqui no caso relativístico, o movimento também é contido no plano, só que ele vai ter algumas modificações devido à forte curvatura do espaço-tempo, se a partícula passar muito perto da massa central. Então a minha mudança de variável aqui é a seguinte. Se eu tomar a derivada com relação a φ de 1 sobre r, é menos 1 sobre r² dr de φ. Eu substituo essa expressão aqui, ó, no primeiro termo da equação de movimento, onde U igual a 1 sobre R. Se eu fizer essa pequena substituição, aquela equação de movimento se transforma nessa equaçãozinha aqui.
vai aparecer um h ao quadrado aqui, h ao quadrado do outro lado. Eu vou dividir todo mundo por h ao quadrado, aqui desse lado. E esses termos aqui, ó, do potencial efetivo, eu passo para o lado de lá, tá certo? Aqui eu recuperei o RG, que é o raio de Schwarzschild, em termos da massa e da velocidade da luz. Então eu fiquei com uma expressão que depende da energia total da partícula, um termo que tem um potencial newtoniano e um termo novidade, esse termo aqui não aparece na teoria newtoniana, mas aparece aqui. Nós vamos fazer um comparativo mais para frente. Isso é por causa da curvatura do espaço-tempo, tá legal? Bom, chegamos a uma equação de movimento da coordenada U com relação à variável angular. E na próxima videoaula nós vamos ver como é que a gente detalha, né, essas trajetórias aí, ok? Bom, obrigado pela atenção nessa videoaula.